Boa noite. Palavras de vida eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 32. O amor tudo sofre. Tudo sofre. Paulo. Coríntios 13, 7. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvários cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes, crianças, em toda parte sofrem abandono e aflição sobre a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se demanda. Abraça no sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou, divinamente inspirado, o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos, o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Bom, gente, eu vou fazer a prece para a gente já começar, que hoje nós vamos ter o estudo, a palestra com Orson, virtual, né, porque está lá em Jaú. Pedir a Jesus que nos abençoe, nos dê a sua paz. Permita que nós possamos aproveitar todo o conteúdo trazido pelo nosso companheiro, que está distante ao mesmo tempo próximo de nós. Deus, em sua bondade, traga paz a todos os corações que neste dia ainda choram por suas dores intensas. Que assim seja. Vamos aqui. Orson, está nos ouvindo? Ok. Carregando, né? É a rede, talvez seja grande, está bem baixinho. Nós estamos conseguindo ajudar isso, não é. A gente está pegando a rede sem fio de qual telefone? Aqui chega. Orson, está nos ouvindo agora? Perfeito agora. Tudo bem? Deu um problema aqui técnico, né? Ah, é normal. Bom, tá aqui é o pessoal do estudo, certo? Da quarta-feira. Orson Peter Carrara, que já fez uma palestra aqui com Joana também, virtual. Então fica à vontade, Orson. Boa noite a todos os amigos, os queridos amigos que temos a oportunidade de visitar novamente. É uma alegria muito grande, né? Saudar aí os amigos do Centro de Estudos e Difusão Espírita Joana de Ângeles, na querida e distante Garanhuns, aqui distante para mim, né? Nós estamos aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, Matão, a cidade onde elaborou o Cabral Schutel, e saudamos os amigos presenciais, os amigos virtuais,
neste vídeo que fica gravado à disposição. E o tema que apresentamos é um tema muito pertinente aos nossos dias, não exclusivo da mediunidade, é um tema que está conosco. Nós vamos falar aí de fascinação, o processo obsessivo que faz perder o discernimento. Essa é a grande questão. É um processo que torna a pessoa mascarada e também torna a pessoa como se estivesse com uma venda nos olhos. Ela não consegue enxergar o ridículo e o fanatismo. Esta frase define bem. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, no item 8. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Notem que é uma frase de advertência muito propícia, válida para todos os relacionamentos humanos, não apenas para os relacionamentos mediúnicos. Isso está em todos os contatos humanos. Toda pessoa que se acha o último pacote da bolacha, a última bolacha do pacote, toda pessoa que se acha mais importante que os outros, toda pessoa que se julga indispensável, que se considera a mais sábia, a mais capaz, está num processo de fascinação sobre si mesmo. Ela não enxerga outra coisa senão as próprias ideias. Então, o próprio Espírito Luís recomenda lá no Evangelho segundo o Espiritismo: desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. E nós o embasamento do nosso estudo está totalmente nas obras da codificação. O Evangelho segundo o Espiritismo foi o ponto de partida, mas nós nos utilizamos também de O Livro dos Médiuns e de O Livro dos Espíritos. E por isso nós fomos buscar, no capítulo 21, já citado, haverá falsos cristos e falsos profetas. No item 10, os falsos profetas da erraticidade, a inspiração, a base para a elaboração desse estudo. E nós vamos encontrar lá a origem da palestra, a origem do livro. Esse assunto gerou um livro, dos seminários que também fazemos. Lá no item 10, capítulo 21 do Evangelho, penúltimo parágrafo, nós vamos encontrar esta afirmativa de Erasto: todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos devem honrar e respeitar. Quem fez essa afirmação foi o Espírito Erasto, conhecido orientador da obra da codificação. E esta afirmação, esse trecho curtinho aí, tem várias coisas a serem ponderadas. Médium não é apenas o médium espírita ou o médium ostensivo. Todos nós somos mais ou menos médiums. Agora, todo grupo, aí sim, o grupo mediúnico, espírita ou não, que considerem privilégio receber determinados espíritos ou determinadas comunicações, já estão presas de uma obsessão. A obsessão, como sabemos, é um capítulo muito importante dos estudos espíritas, que significa o assédio que podemos exercer uns sobre os outros. A obsessão, ela pode acontecer entre os encarnados, os assédios em rotina no relacionamento humano, assédio moral, assédio profissional, assédio sexual, assédio chantagista, assédio matrimonial, patrimonial, configura a obsessão. Entre desencarnados, espíritos que se odiavam e desencarnaram ambos, se atacam, se procuram, querem vingança, ou também daqui para lá, quando o ente querido parte e o que fica não se conforma. Você me deixou, olha como é que eu vou fazer. E o desencarnado não encontra condições de serenidade para continuar a sua trajetória. Mas normalmente a gente fala em obsessão vinda de lá para cá, de espíritos que se valem da nossa invigilância ou das nossas pretensões para se misturarem conosco e trazerem as consequências danosas desse assédio, dessa influência. E naturalmente que nós não podemos deixar de recomendar aos amigos essas três preciosas obras: Dramas da Obsessão, de Ivone Pereira, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert,
e A Obsessão, de Allan Kardec. Essas 3 obras, entre tantas outras, né, tem muitas referências nessa área, mas nós selecionamos essas 3, considerando o valor doutrinário dessas preciosas obras. E vejam vocês a advertência que está no mesmo capítulo 21 de O Evangelho, item 11. Essa advertência não pode ser esquecida. Entre os invisíveis, os espíritos são invisíveis, né, mas não menos reais. A gente não pode esquecer que espírito é pessoa, os espíritos são pessoas. Do jeito que somos aqui, nós também somos espíritos. O fato de desencarnar, de morrer, não dá santidade a ninguém, nem sabedoria. Então, aqueles que morrem diariamente retornam ao plano espiritual na condição em que estão, com a mesma necessidade de continuar aprendendo e evoluindo. Então, entre os invisíveis, também há os que se comprazem em iludir, se lhes surge a ocasião. Vejam só, em outras palavras, entre os espíritos também existem aqueles que gostam de iludir. E os iludidos são, está-se a ver, os médios que não vigiam, os médios que não tomam cuidado, que não estudam, que guardam dentro de si pretensões descabidas. Então essa advertência é muito importante para nós. Mas então qual a utilidade? Não seria melhor não saber? Ser médium é deplorável, já que estamos entregues a essa influência nefasta, maléfica, aproveitadora de espíritos mal intencionados. E o próprio Kardec, com a sua lucidez, responde a esse questionamento dizendo que o perigo não está no Espiritismo. Claro que não. O Espiritismo é uma doutrina racional, de utilidade intelectual doutrinária incomparável. O perigo não está no Espiritismo, está na orgulhosa propensão ou pretensão de certos médiuns para muito levianamente se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores. E nessa espécie de fascinação, que não lhes permite compreender as tolices que são intérpretes, mesmo que não são médios, podem deixar-se apanhar. Aí existem, nesse pequeno trecho, igualmente, considerações importantes. Alguém perguntaria, mas existe médium leviano? Ora, como não? O fato de ser médium não dá autoridade moral para ninguém. Antes de ser médium, é o sujeito que é moralizado como indivíduo para atuar na mediunidade. A mediunidade é uma faculdade orgânica. O seu uso é que determina o bom uso ou o mau uso. Então, esses médiuns que agem levianamente, com pretensões de autopromoção, de tirar qualquer tipo de proveito, se julgam instrumentos exclusivos de espíritos superiores. E isso é fascinação, porque eles consideram-se privilegiados, escolhidos, se melindram quando alguém duvida, quando alguém questiona. Então isso não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes. Vejam, não sou eu que estou falando. Está lá no livro dos médiuns, item 244, no capítulo 23. E um detalhe importante, mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Esse detalhe é muito importante porque a gente pensa que a fascinação só acontece no grupo mediúnico, no centro espírita. Não. Está em todos os segmentos da sociedade. Basta recordar o suicídio coletivo nas Guiânias em 1978, com um líder fanático. Basta recordar o ataque às Torres Gêmeas. Os 2 terroristas suicidas estavam fascinados por orientações descabidas, não raciocinaram. Briga de torcida de futebol, feminicídio, essa vergonhosa política brasileira, tudo isso se enquadra em fascinação, ânsia de poder, ânsia de domínio, ânsia de ambição de todo tipo. Então nós vemos feminicídio, são situações que caracterizam quadros e desdobramentos da fascinação. Quando ocorre numa reunião mediúnica, entre médiuns, psicofônicos, psicógrafos, ou mesmo palestrantes, dirigentes de centros espíritas, aí nós vamos ter a configuração daquele que se julga privilegiado, daquele que se julga o preferido dos espíritos, daquele que acha que sabe mais, daquele que acha que tem domínio sobre as pessoas, daquele que acha infalível na prática mediúnica
daquele que se acha maior do que o espiritismo, como temos tendo tanto atualmente, daqueles que se acham melhores do que os outros. Tudo isso configura fascinação, dentro e fora dos grupamentos mediúnicos. E então, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, vai falar da influência moral do médium na prática mediúnica propriamente dita. Eu não vou aqui ficar transcrevendo, nem lendo trechos, mas nós queremos sugerir a vocês lerem esses itens 226 a 230 de O Livro dos Médiuns, da influência moral do médium, fazerem um estudo específico sobre esses itens, para entenderem o alcance, a abrangência do que significa a moralidade do indivíduo na prática mediúnica. Se o sujeito é ganancioso, ele vai querer tirar proveito financeiro da mediunidade. Se o sujeito é ambicioso, tem o ego inflamado, ele vai querer se projetar com a mediunidade, vai querer ser reconhecido, mais importante, uma pessoa que recebe muitos elogios, né? Se o médium é melindroso, ele vai se melindrar na mediunidade. Se o médium é orgulhoso, ele vai ter orgulho, no ruim sentido, na sua prática mediúnica. Então, a influência moral exerce um papel fundamental na prática mediúnica. Então, nós queremos sugerir aí, mas mesmo assim, nós vamos daqui a pouco reproduzir alguns pequenos trechos. E poderíamos perguntar, e por que existem os médiuns? Qual a finalidade da existência dessa faculdade? E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 7, vai definir isso com muita clareza. A mediunidade existe para a instrução dos homens. Vejam quanta instrução veio desde Moisés. Mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Vejam que Francisco Cândido Xavier e Ivone Pereira estão perfeitamente enquadrados nesses 3 itens. E quando o médium não tem essa consciência que a tarefa dele é ser um intermediário para as instruções que vêm dos Espíritos, que a sua conduta, o seu comportamento mostra o caminho do bem e conduz à fé, ele está falhando no seu entendimento como médium. Não existe perfeição na Terra, mas todos nós podemos ser úteis de alguma forma. Eu sou de família espírita, sou da 3ª geração da família, mas eu não sou médium ostensivo. Eu não vejo nada, não escuto nada, e não escrevo psicograficamente. O que eu escrevo é fruto do meu esforço intelectual. Mas todos nós nos enquadramos na mediunidade. E todos nós temos esse dever, sejamos ostensivos ou intuitivos, e o nosso comportamento, a nossa moralidade deve estar dentro desses parâmetros. Vez por outra, estoura na mídia aí escândalos com médiuns que, sem consciência da tarefa, comprometem a tarefa. E Allan Kardec vai dizer, no item 228, que o orgulho nos médiuns tem sinais inequívocos. E esses sinais se apresentam assim. Desculpa aí que a transparência está um pouco deturpada, mas dá para a gente entender. Confiança cega nas comunicações. Julgam ter o privilégio da verdade. Deslumbram-se com nomes famosos. Repelem todo e qualquer conselho. E aborrecem-se a menor observação contrária. Vejam a extensão dessas instruções. O orgulho se apresenta com esses sinais. Ele tem confiança cega naquilo que recebe. Olha, fui eu que recebi, está duvidando? Olha aqui, assinou embaixo. Bezerra de Menezes, fui eu que recebi. Então ele tem uma confiança cega. Ele não analisa o conteúdo. Julgam ter o privilégio da verdade. A verdade está comigo. A verdade está no meu grupo. Nós somos um grupo onde a verdade prevalece. Os espíritos comparecem só no nosso grupo. Isso é orgulho. Deslumbram-se com nomes famosos, como dissemos nós. Eurípides assinou aqui. Santo Agostinho, meu Deus. E repelem qualquer conselho. Melindram-se, aborrecem-se. E se afastam das pessoas que podem ajudá-los. Então, o orgulho, diz Allan Kardec no item 228, o orgulho do médium pode ser despertado pelos que o cercam. Mais de uma vez, se Allan Kardec que está dizendo, tivemos motivo de deplorar elogios, que dispensamos alguns médiuns
com o objetivo de os animar. Não que nós não possamos confortar um médium, um escritor, um palestrante com palavras incentivadoras, mas a gente precisa tomar cuidado com o exagero de elogios, porque o elogio pode despertar o orgulho, pode despertar a vaidade. Nós não estamos proibidos de reconhecer um trabalho sério. Nós devemos reconhecer um trabalho sério, mas é preciso muita prudência com o elogio. Então o próprio Kardec recomenda, tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médiuns, né? Porque são aqueles que guardam dentro de si alguma vaidade, alguma pretensão que comprometa a tarefa. Por outro lado, no item 229, o médium verdadeiramente bom tem facilidade de execução, não se atém a nomes, mas a linguagem, não se prevalece da mediunidade, transfere o mérito aos espíritos, tem modéstia e benevolência com todos. Esses detalhes são muito importantes. Então, nós vamos cair agora no outro lado da vertente, na outra vertente. Supostos médiuns, ou pseudos-mentores, ou pseudo-sábios. Mas como assim? Existem supostos médiuns? Ora, nós temos tanta gente produzindo fake news, vez por outra recebemos alertas de falsos representantes de empresas de água, de luz, de gás, de concessionárias que prestam serviço, que aparecem ali com um crachá falso, com uniformes falsificados para adentrar as casas e roubar. São supostos funcionários ou representantes de certas empresas. A mesma coisa acontece com a mediunidade se o médium não tiver moral. Ele vai se passar por médium para conquistar espaço, para impressionar, dando revelações ou informações bombásticas para causar impacto. E se a gente não tiver prevenido dessa possibilidade, a gente pode entrar numa areia movediça aí. Da mesma forma, são os pseudo-mentores, espíritos que se passam por mentores, espíritos fraudulentos, que começam a fazer elogio, vêm com uma fala mansa, mas o objetivo final é enganar, é iludir. Para quê? Com qual finalidade? Dominar o grupo, dominar o médium. A fascinação propriamente dita é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que paralisa de alguma forma seu julgamento com respeito às comunicações. Item 239 do Livro dos Médiuns. Então o espírito vai devagarinho falando na mente do médium. Você vai ser um médium famoso, você vai curar muita gente, você vai ter uma equipe de assessores para te ajudar que vão te tornar famoso. Todo mundo vai te procurar, você vai ser um destaque nacional, internacional, vão fazer filmes sobre a sua mediunidade. Então ele cria uma ilusão, você é o melhor médium que nós temos para atuar. Cria uma ilusão no médium. E isso paralisa a sua capacidade de pensar, de raciocinar. É uma ilusão que não só os médiuns ostensivos estão sujeitos. O palestrante pode adentrar essa carreira de vaidade também. Você sim é um palestrante, você fala bem, todo mundo gosta do que você ouve, você comove as plateias. E o palestrante pode cair nessa cilada armada pelos espíritos contrários ao trabalho. Não só o palestrante, mas também o escritor, também o dirigente de um centro espírita, você sim. O seu centro espírita é o melhor centro do Estado. O seu centro espírita é uma referência doutrinária. Então, cria aquela ilusão. Você sim sabe conduzir. E a pessoa acaba caindo nesta ilusão da sua infalibilidade. Ao contrário, sabemos que somos seres falíveis. Todos nós somos falíveis nas diversas atividades e segmentos que nos dedicamos. Somos criaturas muito frágeis. Somos, na verdade, todos aprendizes. Então, quando o espírito começa a elogiar bastante, começa a querer inflar, cuidado. Abramos os olhos, porque é dessa artimanha que eles usam para fascinar. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. E o espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda que esse absurdo salte aos olhos de muita gente. A ilusão pode ir até o ponto de fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Então, são detalhes
que mostram aspectos da influência saudável ou maléfica dos espíritos. A gente não pode esquecer que os espíritos são pessoas e, portanto, guardam do comportamento, na moralidade, nas iniciativas, nas ações, as mazelas e as virtudes humanas. Os espíritos não são iguais, estão em diferentes estágios de amadurecimento e conhecimento. E, portanto, aqueles que ainda estão guiados por paixões, por objetivos menos dignos, vão se valer da invisibilidade que eles aproveitam para exercer uma influência nem sempre saudável naqueles que estão distraídos. Então, nós vamos enxergar aqui, pera um pouquinho, que deu uma falha aqui na mudança do slide. Agora mudou. A tática usada para esse fim, esses espíritos, é a de inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que ele possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando contradição, fica certo de ter razão sempre. Por outro lado, trata-se de um espírito profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança, fazer-se acolhido, senão por meio de uma máscara. É isso que eles fazem. Eles vestem uma máscara de santidade, usam da hipocrisia à vontade para adentrar a influência de uma areia movediça, de uma cilada com os distraídos. E alguém poderia perguntar, mas existe espírito hipócrita? Ora, existe mais espírito mentiroso do lado de lá do que do lado de cá. Por uma questão simples. A população desencarnada é muito maior do que a população encarnada. Portanto, como somos seres ainda numa situação moral deprimente, ainda somos top de linha na tecnologia, mas moralmente somos medíocres ainda. Então tem mais mediocridade do lado de lá do que do lado de cá. Então, como há um intercâmbio, os seduzidos por paixões diversas influem negativamente e conseguem prender aqueles que se deixam dominar por essas pretensões. Então, como agir? Erasto vai dizer que estão em maior número entre os desencarnados. Semeiam a desunião e progresso. Lançam sistemas absurdos que são aceitos. Tomam nomes respeitáveis para serem aceitos. Semeiam antagonismo entre os grupos. Estimulam o isolamento e o se verem com maus olhos. Isso é o Erasto que está dizendo. Aqui está didaticamente apenas separado. Mas ele vai dizer isso. Que semeia a desunião. Lançam sistemas absurdos. Quantas teorias absurdas estão em voga na Terra e que modificam o panorama social? Muitas verdades viraram mentiras, muitas mentiras viraram verdade. São sistemas que ele lançam na mente de homens desprevenidos, de autores de várias vertentes, de jornalistas, de políticos. Eles vão dançando essas ideias absurdas que vão sendo assimiladas, aceitas e lançadas na sociedade, causando a confusão que aí está, no mundo inteiro. São espíritos desta categoria. E Erasto vai dizer, com toda a autoridade de sua experiência, para a gente repelir impiedosamente esses espíritos. Aqui está se referindo especificamente à reunião mediúnica, né? Mas repelir impiedosamente não significa agir com violência, mas com firmeza. Esses espíritos que se apresentam com conselhos absurdos, eles se apresentam como conselheiros exclusivos, pregam a divisão e isolamento. E olha o que o Erasto diz, são espíritos vaidosos e medíocres que querem se impor. Ele não poupa palavras para dizer isso. Prodigalizam louvores exagerados, a fim de fascinar. São os elogios. O objetivo é dominar. São ávidos de poder, déspotas públicos quando estavam encarnados. Qualquer semelhança com a realidade dos nossos dias no mundo não é mera coincidência. Esses espíritos, muitos deles estão reencarnados, déspotas públicos, ávidos de poder, que continuam a agir como faziam antes. Desencarnaram, mantiveram o mesmo propósito, estão encarnados de novo, assessorados por espíritos que guardam as mesmas pretensões. Vejam, e a gente não presta atenção nisso, são espíritos hipócritas, ele apresenta lá, são medíocres, vaidosos,
e desconfiai de comunicações com teor místico e bizarro. Durante certo tempo eu fui esclarecedor de reunião mediúnica. Depois, por circunstâncias variadas, eu deixei de ser. Né? Mas, uma vez um espírito falou para mim, agora, a partir da próxima reunião, vocês se reúnam à meia-noite. Eu falei, à meia-noite está todo mundo dormindo, meu amigo, ninguém virá. Mas por que não? Porque é um horário incompatível com as nossas atividades. Mas ele já estava querendo pôr as asinhas de fora. Ele falou, na próxima semana vocês venham todos de branco e terem um sapato para entrar na reunião. Eu perguntei, mas por quê? Porque vocês se vestindo de branco, vocês estarão puros. E vocês tirando o sapato, não permitirão que os fluidos pesados venham junto debaixo do sapato. Eu falei, meu amigo, não é nos vestirmos de branco que nos dá pureza. O que nos dá pureza é o sentimento. Por outro lado, é verdade que o sapato pode trazer bactérias embaixo. Mas aqui não estamos tratando de bactérias. Estamos tratando de fluidos que são determinados, bons ou maus, pelos sentimentos que alimentamos. Veja um universo que se abre de considerações. Porque a causa, aí está. A obsessão é via de mútua sintonia. Se um sugere, avança e domina, é porque houve concordância, houve assimilação, aceitação do outro que se deixou levar. Houvesse reflexão, haveria resistência, impedindo avanços. Vejam que a obsessão não é exclusividade mediúnica, ela está espalhada pela toda a sociedade humana. A gente vê isso todo dia nos nossos relacionamentos. Se a gente permite, a criatura avança. E a gente precisa raciocinar, precisa refletir para impedir avanços prejudiciais em todos os setores da nossa vida de relacionamentos. O grande detalhe é isso, tá? A fascinação é a perda do discernimento, a perda do bom senso, da autoanálise. Por isso que eu citei lá, briga de torcida, feminicídio, todas essas barbaridades que acontecem todo dia, né? Briga de trânsito, o sujeito persegue o outro, atropela e mata por um risco no veículo. A pessoa para de pensar, de analisar, é a perda do bom senso. A pessoa não analisa mais, muitas vezes levado por paixões próprias e utilizadas por espíritos que, por várias razões, assediam a pessoa que vai assim. Então é como se tivesse uma máscara, a pessoa não pensa, não raciocina. Quantas questões não estão enquadradas nesse exemplo? E Jesus deu conselhos muito claros. Né? Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. E nós temos seduções variadas. Né? Quando a gente fala em sedução, a gente pensa no sexo, mas não é só sexo. Imaginem quantos prejuízos não temos com as apostas pela internet. O cara fica seduzido por apostar e repetir a aposta. Agora eu vou ganhar, e cada vez mais ele perde, agora eu vou ganhar, e agora? E os espíritos fascinadores, dominadores, vai, joga que agora você ganha, o sujeito vai. Perdas patrimoniais expressivas em função daquela ilusão que o espírito produz na mente do sujeito. Então, a gente pode ser seduzido pela ambição do poder, pela ambição do domínio, pelas pretensões egóicas, pelas vaidades exageradas, por querer ser melhor que os outros. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Conselhos claros de Jesus. Guardai-vos dos falsos profetas. Profeta era uma palavra que era usada para designar os médiuns. Hoje nós usamos a palavra médium. E médium não é só médium espírita, e não é só médium ostensivo. Então, é um universo de possibilidades, de estudos, de análise que se abre. Então, nós fizemos o nosso livro Fascinação. Eu coloquei aí o site para adquirir o livro, o WhatsApp da editora, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Esse livro não é um romance, é um livro doutrinário, essencialmente. Nós nos debruçamos sobre o assunto a partir daquela frase de que todo médium ou todo grupo que se considere privilégio exclusivo receber determinados espíritos ou determinadas comunicações, indubitavelmente está caracterizada a obsessão. Isso me saltou aos olhos. Isso está no Evangelho, não é nem no livro dos... E aí, fomos pesquisar profundamente o tema e ficamos impactados com o que o tema nos oferece. Fizemos uma seleção comentada, vamos comentando, né, de trechos daquelas 3 obras básicas.
95% do livro foi retirado de Kardec. Usamos uma ou outra frase de André Luiz, de Emmanuel, de Ivone Pereira, fizemos várias indicações de obras e vídeos referente ao tema. É um livro para ser estudado por participantes de reunião mediúnica, mas ele não é exclusivo, específico apenas, porque abrange toda a vida em sociedade. Então aí está, você pode fotografar a tela, tirar um print para aproveitar e adquirir o livro diretamente com a Federação. E vale dizer que este livro foi enviado para a Fergs antes das enchentes do Rio Grande do Sul. O livro foi aprovado antes das enchentes, e aí veio a enchente que destruiu a sede da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E precisou respirar, ainda está respirando para reconstruir os 35 centros espíritas atingidos. Mas no meio dessa história toda, trágica, houve um gesto muito nobre do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, São Paulo, onde atuou Richard Simonetti. A diretoria do centro sensibilizou-se muito com a tragédia do Rio Grande do Sul. Enviaram vários caminhões de doações, fizeram doações de dinheiro também, de frequentadores, de diretores, etc. Mas tomaram uma atitude ainda magnífica. Eles pagaram a edição desse livro para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O Centro Espírita Amor e Caridade pagou a impressão do livro para que a venda do livro ajude a reconstruir a sede da Federação e as sedes das demais instituições afetadas. É uma situação que nos dá muita alegria, né? Porque é um livro doutrinário, é um livro para estudo, de reflexão, é uma seleção desse assunto colocado à disposição do movimento espírita. Então, nós queremos agradecer aqui e abrir o espaço para possíveis perguntas, questionamentos, alguém quiser fazer comentários. Eu fiz aqui uma preleção de 35 minutos, considerando a importância que o tema oferece para todos nós na participação do público. Fiquem à vontade para participar. Ok, Orson, está nos ouvindo bem? Perfeitamente, o som está ótimo. Quando você citou esses itens aí, nós estamos aqui, o grupo, todo o pessoal aqui faz parte do estudo, tanto os que assistem quanto o pessoal que faz as exposições, nós temos estudado os livros médiuns de uma forma extremamente minuciosa. Para você ter ideia, nós estudamos 3 itens a 2, 3 no máximo, por semana, tá? Então, assim, esmiuçando cada item. Cada número. Cada item, é isso, Pedro me lembrou aqui. De cada item, os parágrafos que Kardec numera, né, que alguns itens você lembra que tem 3, 4, 20, 30 questões. Então a gente esmiuça esses itens e o pessoal tem trazido muito material também da Revista Espírita, né, sobre essa... Isso. Inclusive nós fizemos aqui um seminário com o pessoal aqui atrás, num sábado aqui, sobre a mediunidade para iniciantes, né, porque... A gente está acostumado a ver o pessoal que tem uma vasta experiência, mas nós pensamos assim, e o pessoal que está começando? Como você falou aí, você falando dos absurdos que aparecem, a gente aqui já comentou muita coisa que a gente já recebeu pela internet, viu o WhatsApp, especialmente na época da pandemia, né? Então está aqui o pessoal, também deixar eles, caso queiram fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, é com você, gente, fiquem à vontade. Todo mundo silencioso, pensando aqui. Eu vou até maltratar eles. Expositor. Oh, que legal! Olha o pessoal, tudo aqui. Esse assunto é um assunto fascinante. Aí deixa todo mundo fascinado, né? O Cláudio é o nosso coordenador do estudo. Eu conheci o Cláudio com 16 anos. Com 16 anos, ele já coordenava o grupo de infanto juvenil, com 16 anos. Então, ele coloca, dentro dos jovens, inclusive iniciantes, 3 números de cada item, né? Tem item, tem 26, nós estamos estudando agora o item 267, são 26 itens. Ele coloca 3 itens para cada um fazer sua apresentação, exposição. E essa turma estuda, vão a fundo, vão na Revista Espírita, e na primeira vez que ele colocou
Ele olhou para trás e riu, porque tinha uma jovem da Bahia, a jovem já tinha participado de alguma coisa e foi fascinante. Aí foi indução. É porque a ideia, Pois é, isso. para você entender o que nós temos aqui, antes éramos eu e Pedro, né? Antes da pandemia, acho que deve ter acontecido aí também. Deve ter acontecido aí, pelo menos aqui em Pernambuco, aconteceu esse fenômeno. Depois da pandemia, houve um esvaziamento muito sério das casas espíritas, inclusive de trabalhadores, né? Não sei aí no sul, mas aqui, pelo menos em Pernambuco, aconteceu muito. E aí, no estudo, ficamos somente eu e Pedro como expositores. E aí você sabe, né, que é complicado só 2 pessoas, porque pode acontecer de um adoecer, os 2 adoecerem, eu trabalho e de repente ser chamado para fazer um trabalho à noite. E quando nós voltamos da pandemia presencialmente, começou a chegar um pessoal, assim, os novatos, né, começaram a chegar. Nós passamos um bom tempo, somente eu e Pedro, até que eu disse a Pedro, vamos chamar o pessoal, convidar, né? Quem teve o estudo online, né, durante a pandemia, quando nós abrimos, e aí convidamos o pessoal, quem tem interesse em expor o Livro dos Médiuns. Porque assim, como estamos em um grupo que não é grande, é um grupo pequeno, não chega nem a 20 pessoas, 10, 12 pessoas às vezes, quando tem muita gente, é mais íntimo. Aí você lembra de Kardec quando fala dos grupos pequenos, né, que é mais íntimo, mais próximo, e ficou mais fácil e o pessoal, tanto que desse grupo aqui, saíram já palestrantes para casa. Palestrantes na casa, em outras casas. Então, assim, nós estamos, acho que há 10 anos, né, Pedro? Estudando dos médios já, né? Aqui no Joana de Ângeles. Já recomeçamos várias vezes, até uma pessoa curiosamente perguntou, e quando terminar o Livro dos Médiuns, vocês vão fazer o quê? Se a gente vai começar de novo. Porque as nuances que você vai pegando de cada vez que você estuda, passa batido muito material. É um monumento isso aí. Nós fizemos o seminário com alegria e, ao mesmo tempo, uma angústia, porque a gente queria passar muita coisa, né? E não conseguiu. Os seminaristas foram o Eric, que está aqui do lado. Não sei se ele está aparecendo, não. Aqui, apareça aqui. Só a cabecinha dele, tá vendo? Ele não quer aparecer. O Wellington e Igor foram os 3 que fizeram a exposição. E foi muito bom, assim, teve um público razoável sobre essas questões do Livro dos Médiuns. E foi o que a gente está preocupado aqui na nossa casa, é dar essa base segura do Livro dos Médiuns. É como você disse, não que seja melhor, cada casa tem um jeito de estudar, mas a gente está assim, toda quarta-feira. Na última quarta, a gente faz um livro à parte, que é o livro Desobsessão de André Luiz. Então, na última quarta, a gente faz o Desobsessão. Já combinamos, quando a gente terminar o Desobsessão, nós vamos começar o Livro dos Espíritos na sequência. Então, ficaremos as primeiras semanas no Livro dos Médiuns e a última no Livro dos Espíritos. Muito bom, Luciano. Olha, é interessante isso que você fala, porque o Livro dos Médiuns, ele é um monumento didático. Eu fico impressionado com a didática do codificador, né? Se a gente pegar o índice e passear pelo índice do Livro dos Médiuns, a gente já percebe a grandeza que ali está à nossa disposição. Muita gente não estuda, foge do estudo, não se interessa, mas nós temos o dever, as instituições têm o dever de proporcionar esse conhecimento. Eu achei muito interessante aqui a observação do Álvaro Lucarte, que fez a observação aqui no nosso companheiro da terça. Então, ele falou, isso é bullying espírita. Eu achei muito interessante essa observação dele, porque pode parecer mesmo que abordar esse assunto com essa expressividade pode parecer uma certa pressão, pode ser um exagero de cuidados, mas na verdade esse tema é um tema de advertência. O próprio codificador vai dizer lá, será que a gente deve continuar com isso? Será que estamos expostos a todos esses perigos? E aí ele vai dizer que o Espiritismo em si mesmo é uma doutrina racional, de consequências morais de alta utilidade. O problema são os médiuns levianos, diz o Kardec. E a gente não pode se esquecer disso, porque isso existe, porque nós, como seres humanos, ainda temos muita leviandade dentro de nós, né? Então, Álvaro, eu não vejo isso como bullying, não. Vejo isso como uma oportunidade de advertência para que estejamos atentos
E o Wagner pergunta aqui se pode haver fascinação de encarnado para encarnado. Sim, Wagner, e tem muito de pessoas que exercem um fascínio sobre outras com a finalidade de explorar mesmo emocionalmente. Valem-se de criaturas emocionalmente fragilizadas e vão gradativamente se apoderando da convivência, do domínio, da chantagem, para exercer uma fascinação, sim, com relação a outro encarnado. O Álvaro fez observação aqui. O bullying foi em relação ao Cláudio apontar o pessoal. Mas foi importante. Orson, dá um bloco aí nesse rapaz, por favor. Não tem o que fazer, não. Orson, você Mas falando foi importante ele usar. Foi importante ele usar a palavra bullying, porque nós poderíamos. Eu vou até usar essa expressão nas minhas futuras apresentações, porque muitas pessoas podem achar essa abordagem uma abordagem dura, uma abordagem que parece muito severa, mas não é uma advertência. Mas o Álvaro está se referindo aí ao Cláudio apontar os demais expositores aí. A nossa companheira aqui que está atrás de mim, Simone, ela passou uma experiência aqui engraçada, que foi o seguinte: a gente organizando o estudo, tem 5 minutinhos aqui, e uma pessoa chegou, aí quem atendeu foi Simone, né? E chegou já perguntando assim: quem é o médium aqui que prevê o futuro? Que eu ouvi dizer, me disseram que aqui tem um médium que prevê o futuro. Aí ela atendeu e falou: desculpa, não tem nenhum médium nem que prevê o passado, nem muito menos o futuro, né? Porque se fosse assim, estava todo mundo rico aqui. E Simone explicou: olha, aqui não tem esse tipo de médium, não existe esse tipo de médium. Não, e a pessoa insistiu. Aí Simone fez: olha, hoje tem um estudo, faltava acho que uns 15 minutos, né, Simone? Para começar. Aí tem um estudo hoje, fica aqui. Ela disse: tá, foi embora e não voltou. Isso que você falou dessa questão do estudo é muito complicado, porque nós estamos há vários anos aqui no estudo e a frequência, ela não é aquela frequência assim de dizer a casa ficou cheia. Não é, nunca foi. Né? Porque tem essa rejeição, não sei o que é que acontece, talvez pela a própria situação do nosso país, né? A característica cultural ou antropológica do nosso país, que eu acredito que fora do nosso país não é essa visão do espiritismo. Na França a gente sabe a situação lamentável que tinha acontecido há alguns anos, mas aqui no Brasil é complicado. As pessoas insistem no misticismo, como você citou aí, né, na bizarrice, como eu lembro na pandemia de ver, assim, hoje a internet é terra de ninguém é livre, a pessoa colocar um áudio, um vídeo, de uma suposta psicografia com os erros mais básicos da astronomia. Fica difícil. Mas isso é importante, Claudé, posso vir para cá para aparecer. Eu tenho muito pouco tempo, um ano e 5 meses, e uma das coisas que se nota é que existem outros segmentos do espiritismo que nos mostram não o caminho mais certo, mas o caminho mais rápido, mais fácil. E isso seduz muito. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa deixa um centro sério, deixa de ter uma base do kardecismo para entrar em algo que vai lhe mostrar o fascinante, o maravilhoso, né? Então é sempre isso que saiu desde que eu entrei aqui. E realmente, assim, lá fora, pessoal, tem canto ali que é mais fácil. Você chega no canto e você... eu fui por... O brasileiro é curioso, eu fui por curiosidade, procurei um determinado local e fui ver se entendi alguma coisa, né? Fui por curiosidade. Imediatamente, eu já disse: olha, toda a sua vida foi voltada para esse momento. Você é filho de tal entidade e você já vai participar dos nossos trabalhos, você vai falar com fulano e para a semana você já vai atender. Eu olhei assim e fiquei pasmo. Mas realmente é isso. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que seja o caminho mais honroso, o caminho que vai dar dignidade e o objetivo principal nosso, em todos os estudos que se vê
baseado nas obras de Kardec, é o melhoramento do ser humano. Não está vendo essa forma fascinante que nossa colega teve que explicar à pessoa, que realmente a pessoa quer ver algo que lhe convença. Ou que lhe dê. Eu acho que é falta de. Eu acho que as pessoas hoje, isso aí, eu acho que todo esse estudo vai nos levar à fé. Mas às vezes a pessoa quer provas, não uma fé raciocinada, não uma fé através do estudo, e sim por algum tipo de como é o tema, algum tipo que lhe fascine para estar voltado a tomar determinado caminho. Seu relato mostra bem a fragilidade de muitas pessoas, né, que querem o imediato, eles não querem se esforçar, eles querem pronto. Então eles não se sujeitam a estudar, não querem estudar e querem que tudo seja resolvido. Isso demonstra até uma certa ingenuidade, né? A pessoa não se conscientizou ainda. Vocês vejam essa quantidade de sites, de canais de YouTube sensacionalistas que existem, supostamente espíritas, se valendo, usando o nome de personalidades importantes da história brasileira e dizendo, fulano, e cita lá um nome famoso, volta pela psicografia e fala, fulano volta pela psicografia, tudo relacionado a questões políticas, quer dizer, a pessoa quer se projetar, ela quer ganhar visualização, né? Isso aí é uma espécie de fanatismo, né? Decorrente dessa fascinação do ego, de querer se projetar, de querer... Então, a gente percebe essa certa ingenuidade no trato com a seriedade que o Espiritismo solicita de todos nós. A gente vê pessoas que não compreenderam ainda a fundamentação espírita no seu verdadeiro papel, né? Então, cabe às instituições criar esse clima, incentivar o estudo, como vocês estão fazendo aí. É isso aí, o nosso papel é esse. Orson, infelizmente aqui nosso tempo encerrou, porque nós temos agora a prática mediúnica. Eu quero agradecer muito a você essa disponibilidade. Para o ano que vem já vou querer chamar você novamente, tá certo? Com prazer. E talvez vamos pensar até com um pouco mais de tempo para a gente ter um trabalho melhor. Muito obrigado mesmo, viu, pela sua parte. Segunda vez que você vem à nossa casa assim virtualmente, né? Quem sabe um dia presencialmente, vai saber. A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Você já veio para Caruaru, né? Tem que lembrar que Caruaru é perto de Garanhuns. Por favor. Então eu agradeço muito. Eu estive em Caruaru e estive em outra cidade próxima que eu não lembro. Não lembro a outra cidade próxima aí, como é que chama a cidade próxima aí, eu não lembro agora. Mas estive em Caruaru. Mas olha, eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar com vocês, quero cumprimentar a todos, né? E agradecer. Eu vou aproveitar rapidamente que o Wagner fez uma outra pergunta aqui, como se livrar de uma fascinação de encarnado para encarnado, sendo uma das pessoas envolvidas ser incapaz. Pois é um desafio, Wagner, esse enfrentamento aí, né? Em que a pessoa dominada é incapaz. Vai ter que receber ajuda externa, né? Porque isso vem da perversidade humana que muitas vezes se manifesta, até inconscientemente, né? Mas é um assunto para ser estudado com mais profundidade, Wagner. Conheço o Wagner, poderemos trocar ideias depois no particular. Muito obrigado a vocês, um grande abraço e até breve. Um grande abraço a todos. Valeu, Orson, muito obrigado. Gente, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pedir a Igor fazer a prece final. O pessoal da prática se dirige à sala em silêncio, sentar no seu lugar. Igor. Possamos orar para a família, desse momento de oração.
Facilita agora, né? Capital, e tantas outras que também para aqueles pacientes acamados, pessoas que estão hospitais, para todos, que possamos estudo. Em nome de Jesus, Maria de Nazaré, Joana de Ângeles, encerramos o estudo da noite.